graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos. Mais um domingo, nós estamos reunidos para o louvor da glória dele, eu aqui no templo, você em sua casa, na expectativa de poder adorar ao Senhor, de ouvir a sua palavra, de buscar nele o conforto e o consolo e as orientações para a nossa vida. Então, que Deus abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você nesse instante a curvar a sua fronte, vamos orar ao Senhor, rogando a bênção dele, rogando a sua orientação sobre todos nós nessa noite. Oremos ao Senhor, meus irmãos. Graças te damos, ó Deus, por mais um domingo, por mais uma semana em que o Senhor nos concede a bênção de poder ouvir a tua palavra, de poder nos assentar aonde estamos e assim cultuar e adorar o teu santo e excelso nome. Receba a nossa gratidão, Senhor, e nos abençoe. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Colossenses para que possamos fazer uma leitura. Abra a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, do verso 1 até o verso 4. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, do verso 1 ao verso 4, diz assim a palavra do Senhor: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não das que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Essa é a esperança que temos, que devemos pensar nas coisas lá do alto e não das coisas dessa terra, aguardando o dia em que seremos glorificados com ele para todo sempre. Então, que Deus nos abençoe nesse momento, que Deus cuide de nós e nos instrua por meio da sua palavra. Nesse instante, quero convidar você, se quiser se colocar em pé, ficar sentado aí na sua casa, vamos cantar alguns cânticos espirituais ao nosso Deus. Somos chamados a louvar, por isso, louvemos ao Senhor.
cantamos ao Senhor, louvamos ao nosso Deus, e agora nós vamos ouvir a sua palavra. Vamos mais uma vez, ou continuar as nossas exposições
no livro de Provérbios, tentando voltar à normalidade. Sei que é difícil em meio a tudo que vivemos, mas precisamos acalmar o nosso coração e confiar em Deus nas circunstâncias difíceis dessa vida e tentar levar a nossa vida na maior normalidade possível. Então vamos voltar às nossas exposições em Provérbios. Eu quero convidar você que abra a sua Bíblia em Provérbios capítulo 6. Chegamos agora ao capítulo 6 e eu quero fazer essa leitura com você do verso 1 ao verso 5. Diz assim a palavra do Senhor, Provérbios capítulo 6, do verso 1 ao verso 5. Diz assim: Filho meu, se ficastes por fiador do teu companheiro, e se te empenhastes ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faze isto, filho meu, e livra-te, pois caístes nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te e importuna o teu companheiro. Não dê sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus bondoso, estamos diante da tua palavra nessa noite e rogamos ao Senhor encarecidamente: desvenda, Pai, os nossos olhos e abra, Senhor, o nosso coração, para que possamos entender a tua palavra, guardando em nosso coração para não pecarmos contra ti. Essa é a oração que te fazemos, Pai, no nome que está acima de todo nome, nome santo, excelso, glorioso de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, ouvi esta semana em uma conversa descontraída à mesa, um ditado muito interessante, e dizia: dinheiro não leva desaforo. E achei interessante porque, se analisarmos bem, isso é verdade. Porque se não administrarmos as nossas finanças com sabedoria, poderemos perder tudo o que temos e ainda ficar devendo sem condição para pagar. A internet está recheada de história de pessoas que se envolveram com negócios sem analisar os riscos, ou por amizade, ou por ganância, e que isso não acabou bem. Li a respeito de uma e gostaria de compartilhar com os irmãos. Em 2004, uma mulher entrou para um desses reality shows que passam na TV e ganhou R$500 mil. Ela, uma pessoa humilde, dormiu pobre e acordou com uma bolada em sua conta. Diante disso, muitos amigos e parentes se aproximaram dela pedindo ajuda. E ela acabou ajudando. Emprestou dinheiro para amigos e familiares, se tornou fiadora na compra de uma casa para sua assessora. Só que no dia de pagar, todos se afastaram dela. E o banco, que não toma prejuízo, foi atrás dela e tomou o restante que ela tinha. Isso porque a pessoa que ela avalizou não pagou a conta e ela teve que arcar com o débito que ela havia se comprometido como fiadora. O fato é, o dinheiro que ela ganhou não suportou o desaforo de ser tratado de qualquer forma. Hoje, ela está mais pobre do que quando entrou no programa. Queridos, o interessante é que nós, às vezes, por amizade, por parentesco, ou quem sabe até por ganância, acabamos nos envolvendo em situações semelhantes. Quem nunca perdeu dinheiro que emprestou, ou quem nunca arcou com débitos dos outros por ter emprestado o seu nome? Na verdade, nós não passaríamos por isso se de fato conduzíssemos a nossa vida com base naquilo que ensina a palavra de Deus. Deus não nos orienta apenas sobre as questões relacionadas ao espiritual, mas Ele se preocupou com o trato do nosso dia a dia e nos deu conselhos e orientações vindas do trono da sua graça para que possamos cuidar da nossa vida e conduzir a nossa vida segundo a sua vontade. E é justamente isso que acontece aqui em nosso texto. O sábio de Provérbios, ao instruir o seu filho em como a vida funciona, vai tocar mais uma vez em algo extremamente delicado. Tão delicado que poderá fazer perdê-lo amigos, afastar-se de parentes e, se não der ouvidos,
arruinará a sua vida por muito tempo. Algo que precisa ser entendido por nós e por ele aqui, para que desaforos não sejam ouvidos mais tarde, porque não obedecer à lei de Deus nos trará grandes prejuízos. Então, queridos, o Pai instrui sobre o perigo das obrigações de nos tornarmos fiador de alguém, garantindo o conforto do outro, enquanto nos colocamos a nós e a nossa família em um grande risco. Então, com essas breves informações em mente, eu vos convido a entender que, por ser pecador, nós contraímos uma dívida impagável. Por isso, precisamos urgentemente de alguém que seja a nossa garantia, e este é Jesus. Vou repetir: por sermos pecador, nós contraímos uma dívida impagável. Por isso, precisávamos urgentemente de alguém que fosse a nossa garantia, e essa garantia é Jesus. Por isso, não feche sua Bíblia, vamos tentar entender como o texto trabalha essas verdades, e eu quero nesse primeiro momento que você olhe para o verso 1 e para o verso 2, que diz assim: Filho meu, se ficastes por fiador do teu companheiro, e se te empenhastes ao estranho, estás enredado com os que dizem os teus lábios, está preso com as palavras da tua boca. Nossa passagem se abre com o pai, mais uma vez, preocupado com seu filho, preocupado em como ele conduzirá a sua vida neste mundo. E ele já havia, como já ouvimos aqui, orientado sobre muitos assuntos a respeito da vida, sobre ouvir a pessoa certa, sobre o propósito da vida, que é temer a Deus acima de todas essas coisas, sobre a responsabilidade que temos como pai em orientar os nossos filhos sobre como eles devem viver a vida. E na última oportunidade que nós estivemos juntos, nós o vimos fazer isso de maneira clara ao tratar sobre um assunto que era muito sério, que estava ligado à sexualidade do filho, onde ele falava sobre e ensinava sobre o perigo de dar ouvidos à mulher adúltera. Um assunto que vai se repetir nos próximos capítulos. Mas o que eu achei interessante e curioso é que ele interrompe esse assunto tão importante para tratar sobre 3 grandes perigos que não somente o filho, mas todos nós podemos correr na vida. Perigos ligados ao empréstimo, à preguiça e àquilo que Deus odeia. Ainda falaremos sobre isso. Muitos poderiam até perguntar, mas por que Salomão interrompe esse assunto tão sério ligado à imoralidade para falar sobre empréstimos e preguiça? Isso parece não estar certo. Será que Salomão perdeu a mão em seu ensino? O que precisamos entender, queridos, é que Salomão não errou, ou colocou esses conselhos no lugar errado, ou perdeu a direção em seu aconselhamento. Não, de forma nenhuma. Ele sabe muito bem o que está fazendo. Salomão colocou aqui por um motivo muito claro e um motivo muito sério, que pode ser desafiador para nós hoje, e por isso nós também precisamos entender. Veja bem, ele fez isso porque, assim como uma vida imoral pode nos levar a sérios prejuízos financeiros, morais e espirituais, esse tópico, na primeira metade do capítulo, falando sobre empréstimo, sobre preguiça, também nos levará a enfrentar grandes prejuízos na vida. Acredito que Salomão coloca essa exortação aqui, porque seu filho, e também todos nós, não vemos dessa forma, porque nós fazemos distinções entre pecados. Colocamos a imoralidade, o assassinato, o roubo em um nível muito maior e absurdo, e a preguiça e ser fiador em um nível lá embaixo, quase não sendo pecado. E o que Salomão faz aqui é mostrar que tantos os pecados que julgamos absurdos, quanto aqueles que julgamos ser permitidos, são capazes de destruir a nossa vida, de destruir a nossa família, e são pecados da mesma forma. Por isso, ao trazer esse grande ensino, o Pai mostra que nós precisamos viver atentos, viver sempre na palavra de Deus, para não entrarmos em caminhos que podem nos destruir, trazendo prejuízos para as nossas vidas. Então, ao falar sobre esse assunto, Salomão quer preservar a família do filho e a nossa de sofrimentos futuros.
Então veja, nessa primeira parte, nesses 5 primeiros versos, ele vai tratar sobre o problema de ser fiador, de ser avalista. E olha como isso é interessante. Ele diz: filho meu, se ficastes por fiador do teu companheiro e se te empenhastes ao estranho. Olha que interessante. Nesse momento em seu alerta, o pai vai pintar uma cena fictícia para descrever o perigo de ser fiador de alguém. E nessa cena, para dar um ar de drama, ele coloca o filho como personagem. E a cena prevista aqui envolve o filho, o vizinho, que provavelmente está passando por um problema financeiro, o homem que empresta dinheiro, que vive disso. E olha que interessante. O vizinho, devido à necessidade, procura alguém que possa lhe emprestar dinheiro. Só que como não tem nada a oferecer como garantia para o empréstimo, ele convenceu o filho, que talvez seja um amigo, ou quem sabe alguém que gosta até de ganhar dinheiro, e vê nessa oportunidade uma chance de lucrar, a agir como fiador, como consignatário, para conseguir então esse empréstimo. Nesse caso, o filho empresta seu nome, sua reputação e se compromete com aquela aliança. Veja bem, essa cena pode ser mais comum do que pensamos. Pode até parecer normal, porque quem nunca passou por isso? Na verdade, o que há de errado aqui? Salomão vai mostrar o grande perigo que corremos ao nos associarmos em alianças tolas. Ao fazer esse alerta, o pai está dizendo: preste atenção, se envolver, apoiar um empréstimo, dar o seu nome como garantia, significa que você promete que se o vizinho não pagar a tempo, você pagará por ele. Você será o responsável pela dívida. Você terá que arcar com os resultados que essa aliança promoverá. Perceba a preocupação do pai nesse alerta. Na melhor das hipóteses aqui, o vizinho paga e tudo fica bem. Mas e se ele não pagar? O cenário pode se transformar em um drama assustador. A mensagem que o sábio quer passar aqui é que manter-se consciente do perigo que envolve estas alianças pode fazer com que você mantenha não somente a sua reputação, mas a sua família em segurança. Sobre isso, um escritor diz: aquele que odeia a fiança ou ser fiador estará seguro. E ele está correto ao afirmar isso, porque ao nos tornarmos fiador, e precisamos nos lembrar que nem sempre fazemos isso a troco de nada, por vezes e muitas vezes fazemos por ganância, porque vemos uma oportunidade de ganho, e nessa ganância de lucrar, nós nos esquecemos que não emprestamos apenas o nosso nome, mas colocamos também algo valioso que possuímos como garantia. Ainda vou falar sobre isso. Certamente foi por isso que o vizinho aqui, dessa história bolada pelo pai, procurou o filho, pela garantia que ele poderia oferecer. Só que esta cena pode se tornar em uma grande história de terror e sofrimento, se ele não pagar a dívida, porque isso afetará a amizade. Aquele que não pagou passará a fugir de você, porque ele não quer encontrar e passar a vergonha de ter que explicar porque não pagou. O agiota estará no seu pé, porque ele quer receber o empréstimo e o valor que ele colocou nessa aliança. Perceba que essa situação pode trazer grandes inconvenientes, colocando até a nossa família em risco, porque nos comprometemos em alianças tolas. Então veja, o alerta do pai é para ponderar essas coisas, analisar os riscos, para não entrar nessa furada, porque isso pode não acabar bem. Mas o interessante é que sua orientação não fica apenas na fuga, em não entrar, mas também no caso do filho já ter entrado nessa aliança. E é isso que aconteceu quando ele diz, quando ele orienta a postura do filho aqui no verso 2, quando ele diz: se te empenhastes ao estranhos, estás enredado
com o que dizem os teus lábios e está preso com as palavras da tua boca. A orientação do sábio aqui é: ao se tornar fiador, você assumiu os riscos que essa aliança envolve. Então, se a pessoa não pagar, assuma a responsabilidade. Perceba como isso é sério. Ele está dizendo: se você assumiu, então não fuja caso as coisas derem errado. Não ignore. Não deixe de atender a ligação de quem emprestou. Você assumiu esse risco quando deu seu nome, quando empenhou seu nome nessa aliança. Você assumiu. Procure então quem emprestou, é isso que o pai está dizendo. Procure quem emprestou e negocie com ele para que as coisas se resolvam o mais rápido possível e você se liberte desse voto. E sabe por que você deve fazer isso? Porque você empenhou seu nome. Você apertou as mãos, você se comprometeu. E todo o negócio só foi feito com base na confiança do seu nome. Foi uma aliança feita com base no que o seu nome representa. E para que seu nome então não seja jogado na lama, você agora, como responsável, precisa resolver este problema. Como disse um escritor, Deus quer que cada um de nós assuma a responsabilidade por si mesmo. Mas se você colocar seu futuro financeiro nas mãos de alguém que os bancos já consideram um risco, estará agindo irresponsavelmente e incentivando a irresponsabilidade na pessoa do outro. Mas se já fez, assuma e resolva, porque sua vida pode virar uma bagunça como você jamais pensou. Então veja bem, se você se envolveu em algo dessa natureza, você está preso. Você caiu em uma grande armadilha. E tudo que você pode fazer é humilhar-se e implorar por misericórdia. É isso que diz os versos 3 aos versos 5. Olhe, por favor, na sua Bíblia o que diz. Ele diz assim: agora, pois, faze isto, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, mostra-te, prostra-te e importuna o teu companheiro, não dê sono aos teus olhos, nem repouso as tuas pálpebras, livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave na mão do passarinheiro. Deus está dizendo: tome uma ação decisiva, saia dessa obrigação antes que seja tarde demais. E o que achei interessante é a postura que é exigida de nós nesse instante, ou nesse momento para resolver essa aliança. A ideia de prostrar-se aqui traz consigo o peso da humilhação. Ele está dizendo: caia no chão, deixe o homem pisar em você, deixe ele falar tudo aquilo que está entalado em sua garganta contra você, porque você assumiu esse risco. Mas mesmo assim, você ficará firme e buscará com humildade resolver a situação em que você de forma tola se envolveu. E perceba que o pai vai além aqui. Ele diz que você deve importunar o companheiro o tempo todo. Veja, o que ele está dizendo é: para se livrar dessa situação, você não deve descansar. Você não vai fazer como tantos outros, deixar o tempo passar para ver o que acontece, não. Você vai atrás, você negocia, você deixa recados, você mostra ao outro que você quer resolver, você procura aquele que emprestou o dinheiro, a quem você deu seu nome, para tentar resolver o negócio, mesmo que o outro não está tentando resolver. E essa situação é colocada em um tom tão sério, que o pai chega a dizer: não dê sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Veja, essa situação, essa tolice que podemos nos envolver, deve nos incomodar tanto, que não devemos descansar até que isso seja resolvido. Eu não sei se você já se envolveu em algo assim, querido, ou se pensa em se envolver lá na frente, ou quem sabe você foi quem pegou emprestado, ou foi avalizado por alguém e não pagou. Lembre-se,
Nossas decisões podem afetar a vida do outro drasticamente. Por isso, procure a pessoa que lhe avalizou. Mostre a ela o interesse de pagar. E se você está passando por dificuldades, sim, fale para ela sobre as suas dificuldades, sobre o que você está passando, mas que você não descansará até resolver a situação. Lembre-se do que Jesus ensinou. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Se você quer ser tratado com honestidade e clareza, trate também os outros com honestidade e clareza. Assim somos orientados pela palavra de Deus. Agora, se você foi o avalista e hoje sofre, lembre-se, você também é responsável por isso. Você entrou nessa aliança, assumiu a responsabilidade por isso. Então não fuja, busque resolver, lute para resolver antes que o pior aconteça e sua família sofra por uma má decisão tomada por você. Essa ideia de buscar resolver é tão séria que nosso texto usa a imagem de um animal preso em uma armadilha, lutando e se debatendo para se livrar dessa situação que lhe causa tanta dor. E perceba como essa imagem é séria. Devemos nos livrar dela antes que um mal maior aconteça. No caso do animal, é a morte. O que Salomão nos lembra com esta imagem é que a negligência, alianças tolas podem nos levar a uma situação pior do que perder tudo. E vemos isso nas palavras do próprio Jesus, quando diz: entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto está com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Perceba que o resultado dessa tolice vai ser trágico. É por isso que nós precisamos lutar para resolver antes que o pior aconteça. E sabe por quê? Porque somos orientados a resolver essa situação, porque muitas coisas estão em jogo. A primeira delas, e não a mais importante, está em jogo a nossa reputação. E nossa reputação envolve muita coisa. Primeiro, em tempos onde o nosso nome é a única garantia que temos para comprar, para obter crédito, para ajudar nos estudos dos nossos filhos, emprestar o nosso nome a quem já tem o nome sujo é uma grande irresponsabilidade e pode trazer grandes prejuízos a você. Segundo, e mais importante, como crentes, nós representamos Cristo em tudo o que fazemos. Nossas decisões, a forma como tratamos tudo nessa vida, repercute naquilo que cremos e professamos. Veja, se não honramos os nossos compromissos, passamos uma imagem ao mundo de que aquele que fomos chamados a imitar também não honra os seus compromissos. E como sabemos, isso não é verdade. Ao colocar a nossa reputação em risco, nós também colocamos o nome de Cristo. Porque as nossas ideias, os nossos conselhos e indicações revelam muito daquilo que está em nosso coração. Nossa honestidade revela o que está em nosso coração. Esse assunto é tão importante, queridos, que veremos ele sendo repetido na palavra de Deus muitas outras vezes. Só aqui no longo de Provérbios, veremos mais 5 vezes, como por exemplo no capítulo 22, do verso 26 ao verso 27, quando o autor de Provérbios diz: não esteja entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois se não tens com que pagar, porque arriscas perder a cama debaixo de ti. A orientação desse trecho é simples. Segundo o autor, você não deve colocar em risco nada que você não possa perder. Se você está dando luxo de perder o dinheiro e a casa que você conquistou ao longo dos anos, você é um tolo. Porque os resultados
disso não serão danosos apenas para o seu nome, mas você poderá prejudicar a família que depende de você. Porque, segundo o autor, você pode perder a cama onde dorme, a casa que é a única proteção da sua esposa, de seus filhos. Você poderá perder a amizade de quem pediu para ser fiador. Veja, quantas pessoas nós não conhecemos que se tornaram inimigas por causa dessa situação. Quantas tragédias já não aconteceram por algo assim. O dinheiro pode rapidamente se tornar um obstáculo para amar aos outros, como Deus nos chama a fazer. Agora, você pode estar pensando, será que eu não posso fazer isso por ninguém? Porque o versículo não menciona aqui membros da família, mas vizinhos ou estranhos. E aí você pode argumentar que em certas circunstâncias, garantir a dívida de um membro da família é aceitável. Mas mesmo que esse seja o caso, acho justo dizer que Provérbios adverte aqui contra a garantia de dívida a outra pessoa. Não importa a situação. Mas se você já assinou uma oportunidade de negócio assim, ou se tornou fiador de um membro da família, ou está pensando em fazer, ore, peça a Deus sabedoria para lhe dar força, para que você possa tomar a decisão correta. Agora veja bem, você pode também estar pensando, quer dizer que eu não posso ajudar o necessitado? Quer dizer que eu não posso fazer isso por ajudar o outro? Claro que sim. A Escritura não proíbe, entenda, a Escritura não proíbe e nem orienta que você não pode ajudar o outro. O problema é que boa parte desses empréstimos ou de se tornar fiador é feito pensando em ganho, envolve ganância. E é isso que o pai está alertando o filho, a não ser fiador ou emprestar para extorquir. Porque se você olhar para a Escritura, veremos que não temos uma proibição para ajudar. Sim, devemos ajudar. Deus quer que sejamos generosos. Isso está em toda a Escritura. Mas nossa generosidade não deve levar à negligência do outro. Deixa eu explicar melhor isso para você. No Antigo Testamento, nós vemos como Deus estabeleceu em seu povo uma cultura de generosidade. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 15, do verso 1 ao verso 12, Deus disse ao povo para emprestar dinheiro aos pobres livremente. Só que você vai se lembrar que a cada 7 anos, todas as dívidas da nação eram canceladas, apagadas para sempre. E isso porque Deus tinha sido generoso com o seu povo, e então ele queria que o povo criasse uma cultura de generosidade dentro de um mundo que celebra a ganância. Você deveria emprestar, não preocupado em receber. Você faria para ajudar o outro. Agora perceba que essa generosidade não pode levar à displicência do outro. Algo que vemos claramente sendo ensinado no Novo Testamento. Vocês se lembram do caso de Paulo, Onésimo e Filemon? Quando o apóstolo Paulo enviou Onésimo de volta a Filemon, ele disse assim: se ele lhe ofendeu de alguma forma, ou lhe deve alguma coisa, carregue isso na minha conta. Veja, Paulo cobriu as dívidas anteriores de Onésimo. Ele assumiu a responsabilidade sobre ele. Mas perceba que Paulo não prometeu cobrir nenhuma dívida futura. Interessante isso, né? E ele faz isso porque depois de tudo que foi feito, Onésimo deveria andar com sabedoria e fazer o que é correto. Ele não deveria mais se envolver em negócios que não glorificavam a Deus. Antes, deveria andar correto como alguém que nasceu de novo. A generosidade do outro não é motivo para a minha displicência. É isso que temos aqui. Em resumo, estes comandos nos ensinam, a mim e a você, que só devemos emprestar ou nos tornar fiador caso o dinheiro não vá nos fazer falta, se caso perdê-lo, para não nos angustiar e não quebrar a nossa comunhão com o outro. Ou, ao invés de emprestar, a melhor coisa é
doar e dar como presente a quem precisa. Para que, caso o vizinho não tenha condições de pagar, isso não se torne um empecilho para a comunhão. Então, queridos, toda orientação é para que os laços fraternos não sejam prejudicados por um problema que envolva dinheiro. Tudo na vida é centrado em amar e honrar o nome de Deus e de amar o nosso vizinho e fazê-lo bem. Mas ao fazer isso, aquele que recebe deve lutar para não se envolver mais em situações que o coloque em um momento difícil. Precisamos de sabedoria para conduzir a nossa vida. Devemos aprender a andar com sabedoria, porque a falta dela no trato com o dinheiro pode nos levar a situações difíceis e vergonhosas. Então, queridos, como ouvimos essa noite, dinheiro, dívidas não levam desaforo. Elas sempre cobram a nossa displicência. Os nossos erros sempre serão cobrados. E olhando para tudo que falamos, podemos lembrar de quantas vezes nós fomos vítimas de situações assim. Quantas vezes não emprestamos o nosso nome, quantas vezes não emprestamos o nosso dinheiro, quantos relacionamentos não foram quebrados. Podemos pensar até em quantas vezes fomos ofendidos e perdemos tantas coisas por tentar ajudar o outro dessa maneira. Mas eu preciso que você entenda que mesmo que você se sinta assim, lesado, você ainda está de pé, não é verdade? Mas eu quero chamar a nossa atenção para algo muito sério, para um momento em que nós não somos a vítima, mas sim os ofensores. Porque uma dívida impagável foi contraída por nossos primeiros pais e foi passada de geração em geração. Uma dívida que nenhum ser humano normal é capaz de pagar. Uma dívida que nem força nós tínhamos para nos livrar dela. E o resultado dela não seria apenas perder uma casa, um carro ou uma parte do nosso dinheiro, não. Porque no escrito da dívida estava que se não pagarmos, ele exigiria de nós a nossa alma. Estávamos condenados a perder tudo e ser lançados na prisão eterna, porque não teríamos condições de pagar essa dívida. Mas louvado seja Deus, aquele que foi ofendido, ele não nos deixou à mercê dessa dívida, ele se colocou como fiador, ele deu o seu nome para poder nos limpar e nos tirar dessa situação. No livro de Jó, em meio ao sofrimento que ele vivia, ele grita a Deus naquele instante: seja a minha garantia, pois quem mais se comprometerá por mim? Jó capítulo 17, verso 3. Em outras palavras, o que Jó disse foi: Deus, eu sou um risco e preciso que o Senhor faça por mim o que eu não faria por ninguém, o que eu não tenho capacidade de fazer por mim mesmo. Preciso que o Senhor cubra todas as minhas dívidas, passada, presente e futuro. E queridos irmãos, louvado seja Deus porque Ele fez isso. Ele nos deu uma amostra ainda em vida, quando ensinou aos doutores da lei sobre quem era o nosso próximo. Você lembra? Quando ele ensina sobre a parábola do bom samaritano. Ele já mostrou como seria e como seria essa garantia para nós. Ao contar aquela parábola do homem caído e que muitos rejeitaram de ajudar, mas que um samaritano pega, leva para a hospedaria, cuida dele e diz algo interessante ao final do texto. Diz assim: no dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Veja, um homem desprezado pelos judeus ajudou um judeu ferido e se comprometeu em não somente a pagar a dívida presente, mas até a futura. Ele se colocou como garantia daquele homem. Este exemplo ensinado pela parábola foi vivido, encarnado por ele de forma dura. Ele foi rejeitado,
E os seus sofrimentos não foram sofrimentos simples. A própria Escritura revela o quanto ele sofreria para pagar a minha e a sua dívida. Ao dizer, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nos reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha o que o texto diz. Ele se colocou no lugar do ofensor. O desaforo que cometemos, ele levou sobre si. Se rebaixou vindo a essa terra. Se revestiu da nossa natureza, assumiu a nossa dívida, porque jamais conseguiríamos pagá-la. Se colocou como garantia de perdão, recebendo a penalidade sobre o seu corpo. Foi crucificado, morreu, para que nossa reputação fosse restaurada. E ele restaurou, e glória a Deus por isso, porque na cruz, Jesus não apenas escreveu pago no registro das nossas dívidas, mas também rasgou o livro em que nossas dívidas poderiam ser escritas posteriormente. É por isso que Paulo pôde dizer aos Colossenses, ele pôs de lado pregando na cruz. Naquela cruz, a dívida que tínhamos, o relato do pecado que era contra nós, foi cravado naquela cruz. E assim, não estamos mais destinados à prisão por causa de uma dívida cruel. Sua morte e ressurreição garantiu que nossa alma não será lançada na prisão. Antes, receberemos um lugar melhor, preparado por Ele mesmo. E Ele garantiu isso antes de entregar a sua vida, quando disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Queridos irmãos, hoje os dedos cruéis do pecado e da morte não têm mais domínio sobre nós, porque Ele foi a nossa garantia. Seu nome, sua reputação, seu sangue foram suficientes para nos purificar. E hoje podemos andar de cabeça erguida, porque Ele não apenas perdoou os pecados do passado, dizendo, agora é com vocês. Não, Ele perdoou a nossa dívida do passado, do presente e do futuro, ao ponto de Paulo dizer, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o resultado dessa obra garante para nós um lugar onde não haverá mais dores, um lugar onde se comprovará que a dívida foi paga, um lugar onde estaremos livres de todas as coisas que trazem dor nessa vida. O próprio João, em Apocalipse, descreve isso para nós, quando diz assim, depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. E todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, e os anciãos e os 4 seres viventes, ante o trono, se prostravam sobre o seu rosto, e adoravam a Deus, dizendo, amém, louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graça, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos, amém. E um dos anciãos tomou a palavra, dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? De onde vieram? Respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono e o servem de dia e de noite no seu santuário.
e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Esse é o futuro de quem teve a sua dívida paga. A esperança da glória é o que espera para aqueles que descansam e têm o Senhor como a sua garantia. Mas enquanto esse dia não chega, enquanto o dia da glória não chega, o que devemos fazer é confiar sempre nele, abandonando as atividades tolas que mancham o seu nome, lutando para fazer o seu nome conhecido, anunciando ao mundo devedor que existe alguém que pode ser a nossa garantia, que paga a nossa dívida, não por ganância, mas por amor. Aquele que por amor se entregou por nós, aquele que pode pagar a sua dívida de pecado, aquele que pode perdoar você. E o que devemos fazer é fazer grande esse nome. Por isso, faça isso e esperemos ansiosamente por esse dia em que estaremos diante dele, diante do trono da sua graça, repetindo maravilha de que ele morreu para nos salvar, e ali cantando, possamos dizer o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus os abençoe, que descansemos nessa garantia, que louvemos ao Senhor para todo sempre. Que Ele nos abençoe. Amém. Curva sua cabeça, vamos orar. Louvamos o Teu nome, ó Deus, pela certeza que temos de perdão em Cristo Jesus. E descansamos e andamos certos de que, de fato, não existe nenhuma condenação para aqueles que estão e descansam no Senhor. E hoje peregrinamos nesse mundo caído, nesse mundo devedor, aguardando o dia, Senhor, em que estaremos ao redor do trono, celebrando a grandeza da obra realizada em nosso favor. Te amamos, te adoramos e nos prostramos aos teus pés, porque tu és o nosso Redentor. Essa é a oração que te fazemos, Pai, no nome que está acima de todo nome, nome santo de Jesus. Amém e amém. Recebam a bênção, queridos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o amor de Deus, nosso eterno, amado e soberano Pai, e que as consolações do Espírito sejam com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.